Propriedades e reconhecimento das linguagens livres de contexto. Disciplina de Teoria da Computação, do Programa de Pós-Graduação de Mestrado em Ciências da Computação. Professora Linier Beatriz Ruiz. Alunos André Pérez, Fernando Godoy, Marcos Vinícius e Tiago Madrigar. A hierarquia de Chomsky é a classificação das gramáticas formais descritas por Abraham Noam Chomsky, que é conhecido como o pai da linguística moderna. A hierarquia, na qual Chomsky propôs, é de que a classificação das gramáticas são feitas em 4 níveis. Tipo 3. Linguagens regulares. Tipo 2. Linguagens livres de contexto. Tipo 1. Linguagens sensíveis ao contexto. E o tipo 0. Estrutura de frase. Com isso, também é possível definir o poder computacional de cada linguagem, que neste caso seria de ordem inversa com a classificação. Uma gramática é tida como um formalismo projetado para a definição de linguagens. O elemento fundamental de uma gramática é a regra. Uma regra é um par ordenado, onde temos de um lado as variáveis ou não terminais e do outro lado os símbolos terminais. Um ponto importante de uma gramática é denominado variável de partida. Partindo dessa variável, qualquer palavra gerada são denominadas formas sentenciais de uma gramática. Em uma gramática é possível aplicar um esquema de derivação usado para indicar quando uma palavra pode ser gerada por uma determinada gramática. Uma mesma linguagem pode ser gerada por diversas gramáticas. Quando isso acontece, dizemos que as gramáticas são equivalentes. Sabendo o que é gramática, vamos para a definição do que é gramática regular. Diferentes dos autômatos regulares, onde a especificação de uma linguagem é feita por meio de reconhecedores, uma gramática regular provê uma forma de especificação por meio de um gerador. Uma gramática regular é expressa por uma quádrupla ordenada, onde o primeiro item é o conjunto finito de variáveis, o segundo item é o conjunto finito de terminais, o terceiro item é o conjunto finito de regras, o quarto item é a variável inicial. Cada regra de uma gramática tem uma forma pré-definida, onde x implica em a, que é uma variável do conjunto finito de terminais. X implica em a concatenado com y, onde y é o conjunto finito de variáveis. X também implica em lambda, de tal forma que x e y pertencem ao conjunto de variáveis. E o a, que é o nosso terminal, pertence ao conjunto de terminais. Quando falamos de gramática livre de contexto, ela é composta por regras recursivas, que também pode ser expressa por uma quádrupla. A quádrupla das gramáticas livres de contexto se dá da seguinte forma. O primeiro item é representado por um conjunto de símbolos variáveis. O segundo item é o conjunto de símbolos terminais. O terceiro item é o conjunto de regras de produção, na forma que A implica em alfa, tal que A pertencente ao conjunto de variáveis e alfa pertencente à união do conjunto de variáveis com o conjunto de terminais. P pertence a V e é uma variável final. Portanto, uma GLC é uma gramática no qual o lado esquerdo das produções contém exatamente uma variável. Uma GLC pode conter todos os elementos que as expressões regulares têm, acrescentando a possibilidade de expansão. Bom, agora a gente vai fazer a demonstração de como funciona o autômato finito de pilha. Aqui a gente vai estar usando para fazer essa demonstração uma ferramenta que é o JFlap, que ela é feita em Java. Aqui no caso a gente já tem desenhado o autômato, o estado inicial é o Q0, nosso estado final é o Q3.
Para esse autômato, a gente colocou como linguagem para reconhecimento A elevado a N e B elevado a N. Nosso primeiro exemplo, a gente vai testar para 3 vezes a letra A e 3 vezes a letra B, ou seja, 3 vezes o símbolo A e 3 vezes o símbolo B. Para executar, a gente vai executar passo a passo nessa ferramenta para ver como que o autômato funciona. Primeiro passo, a gente vai empilhar o símbolo A. Quando entrar o símbolo A, empilhar o A e o fundo de pilha. Segundo passo, a gente vai empilhar um outro A. Para isso, a gente vai dar como entrada a letra A de novo. A gente vai desempilhar um A e vai empilhar 2 vezes o A. A gente vai tirar um A e vai colocar 2 As. Terceiro passo, a gente repetindo no estado 1. A gente vai ter então como resultado 3 vezes a letra A e o fundo de pilha. Quando a gente terminou o A, a gente vai começar agora a desempilhar o B. Então, quando entrar o B, a gente desempilha um A e empilha a lambda. A gente desempilha o primeiro B, desempilhamos o segundo e o terceiro. Nesse caso, ficou só o fundo de pilha sobrando. Quando tivermos só o fundo de pilha sobrando e formos para o próximo passo, ele vai para o estado final, dando o autômato reconhecendo essa palavra. Um outro exemplo, a gente vai simular com a palavra ABB. Para essa palavra, o autômato não pode reconhecer, pois tem 2 vezes a letra B e apenas uma vez a letra A. Então, nós vamos empilhar a letra A, desempilhar um A e desempilhar um B, e vai ficar sobrando um B e o fundo de pilha. Quando a gente formos para o próximo passo, o autômato vai para o final, só que ainda tem um B sobrando. Então, nesse caso, ele vai dar erro. Agora a gente vai fazer a demonstração para várias palavras. No caso, a gente vai testar para AB, AABB, 3 vezes A e 2 vezes o B, 1 A e 4 vezes o B, para lambda, AB, AB, AA, BBB. No caso aqui no nosso teste, a gente vai escolher como estado de aceito a pilha vazia e dar OK. Aqui a gente pode ver que AB foi aceito, AA, BB foi aceito, e as outras palavras foram rejeitadas pois elas não pertencem a essa linguagem. Bom, pessoal, nós vamos provar agora que a linguagem livre de contexto é fechada em união, ou seja, a união de uma linguagem livre de contexto com outra livre de contexto vai resultar em uma linguagem livre de contexto. Para isso, nós vamos pegar como exemplo para a prova essas duas gramáticas aqui, a gramática 1 e a gramática 2. Aqui nós temos as variáveis, os terminais, as regras e aqui a variável ponto de partida. Primeiro, nós vamos tentar, então, gerar uma gramática G3. Primeira parte dessa G3 vai ser as variáveis dessa nova gramática. Veja que como a gente está fazendo a união, a gente vai acabar juntando as variáveis 1 da linguagem 1, da gramática 1 e da gramática 2, que vai resultar em V1 união com V2. Fora isso, vamos ter que acabar gerando uma nova regra, que vai ser o novo ponto de partida dessa gramática. Por isso, a gente vai adicionar aqui o P3. Bom, agora nós vamos para os terminais. Os terminais, eles se mantêm, ou seja, vamos ter os terminais da linguagem 1 e os terminais da linguagem 2. União. Na parte das regras, 3, nós vamos ter primeiro a regra, a união da regra 1, da gramática 1, com a da gramática 2. Bom, fora isso, nós vamos ter então a terceira regra. A terceira regra, que vai ser a nossa regra inicial, ela é dada por P3, que resulta em P1, ou P3, que resulta em P2. E por último, esse P3, ele não pode estar contido, ele não pode ser Bom, esse vai ser o resultado da nossa terceira gramática, que resulta da união das duas. Vocês podem reparar que a única regra nova que teve foi a regra 3, que ela é uma regra que ela pode resultar em P1 ou P2.
Como ela é uma regra de uma única variável do lado esquerdo, você vê que a propriedade das linguagens regulares, das linguagens de contexto se mantém. Ou seja, essa terceira gramática aqui, ela pertence às linguagens livres de contexto. Exercício sobre a propriedade de fechamento em relação à união das linguagens livres de contexto. Dado duas gramáticas, G1 e G2, listadas abaixo, realize a união das duas e demonstre que a gramática resultante gera linguagens livres de contexto, sabendo que tanto G1 quanto G2 geram linguagens livres de contexto. Passando aqui, a gente tem as duas gramáticas, G1 e G2. Aqui em G1 nós temos V1, que são as variáveis, T1, que são os terminais, R1, que são as regras, e S1, que é a regra inicial. Como variáveis da gramática 1, a gente tem S1, A, B e C. Como terminais, A, B, e aqui embaixo nós temos mais 4 regras. Por V2, nós temos como variáveis L, M, P e S2, terminais 0 e 1, e um conjunto de regras. Agora, a gente vai realizar a união. Conforme o Teorema 28, a união consiste em literalmente unir o conjunto dos terminais, das variáveis e das regras. A única diferença é que na gramática resultante será gerado uma nova regra inicial, conforme aí demonstrado a regra S3. Essa regra ela implica em S1 ou S2, ou seja, a regra inicial você tanto pode ir para a regra S1 como pode ir para a regra S2. Bom, feitas as junções, então, nós temos agora como terminais AB01, variáveis S1, ABC, S2, L, MP, e as regras das duas linguagens mais essa nova regra S3. Bom, para isso a gente vai pegar e vamos tentar gerar uma palavra a partir dessa nova gramática. Começando aqui então pelo S3, nós resolvemos escolher o caminho do S1. Então pela regra S3, S1, na sequência S1 temos B, terminal e 2A de variáveis. Pela regra A, BB, BBA. E continua aqui conforme vocês podem ver, pela regra A de novo. E agora pela regra B, aqui onde está o B é trocado conforme a regra lá anterior. Onde tem B é trocado por A terminal e C variável. Continuando, até que no final, a última regra, que é a regra C, o C maiúsculo a gente escolhe por trocar pelo C terminal. Logo no final nós só temos terminais, não temos mais nenhuma variável, terminando em BB, AC, AC, BAC, AC. Que, como vocês podem ver, é uma linguagem livre de contexto. Outra forma também de demonstrar isso é aqui, voltando aqui na gramática resultante, vocês podem ver que nas regras, todas as regras, elas só têm uma variável do lado esquerdo. Isso é uma propriedade também das linguagens livres de contexto, ou seja, aqui você só tem uma variável do lado esquerdo. Pessoal, então agora nós vamos dar sequência e agora a gente vai então usar a concatenação entre duas gramáticas e aí nós vamos gerar então essa terceira, que nós vamos chamar ela de V3. E o mais importante é que no final ela vai continuar sendo livre de contexto, uma gramática livre de contexto. Então faremos aqui um novo conjunto de variáveis, V3, que vai ser, junto com as gramáticas, a união com V1, com V2, união com o conjunto de ponto de partida de V3. Seguindo aqui nós temos os conjuntos de terminais da gramática 3, que vai ser a união do conjunto da gramática 1 com a gramática 2. E agora nós temos o conjunto de regras, R3, que vai ser a junção das gramáticas R1, R2, e nós vamos unir ela com uma nova regra de ponto de partida
P3, que vai concatenar P1 com P2. Sendo que a nova regra ponto de partida P3 não vai pertencer a V1 união com V2. Dando sequência, nós resolveremos agora um exercício sobre a concatenação em relação à propriedade de fechamento das linguagens livre de contexto. Assim como no exemplo da união, dado as duas gramáticas G1 e G2, nós realizaremos a concatenação para demonstrar que a gramática resultante gera linguagens livres de contexto, sabendo que tanto G1 quanto G2 elas geram a linguagem livre de contexto. Dadas as gramáticas, nós temos G1 e G2. As variáveis de G1 é S1 e A, no qual S1 é a minha variável inicial. O conjunto de terminais nós temos A e B. E aqui nós temos o conjunto de regras. Em G2, as variáveis é S2 e L, no qual S2 é a minha variável inicial. O conjunto de terminais é 0 e 1. E aqui nós temos as regras. Nós iremos proceder de maneira semelhante ao que nós fizemos no caso anterior da união, para criar uma gramática G3, que vai ser a concatenação das nossas duas gramáticas G1 e G2. Nesse caso, as palavras que nós queremos derivar são construídas escrevendo palavras da gramática 1 seguidas das palavras da gramática 2. A concatenação das nossas duas gramáticas vai gerar então uma nova regra, que é a S4, que vai partir de S1 concatenado com S2. Nesse exercício teremos a nossa regra S4, que será S1 concatenado com S2. S1 será Azinho, Azão, Bzinho, concatenado com 0, L, 1. Criando as substituições com as variáveis, nós teremos Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, concatenado de 0, 0, 1, 1. Como vocês podem ver, esse exemplo gera uma linguagem livre de contexto. Vou criar uma nova gramática. Então, a minha nova gramática vai ser P3. Então, eu tenho o meu conjunto de variáveis, que eu dei o nome de V3, meu conjunto de terminais, também chamado 3, tá? Conjunto de regras, conjunto de ponto de partida. Então, para começar, o meu V3, minha variável, tá? Ela vai ser a minha variável V1, a gramática de cima, união com o meu conjunto de partida P3. O meu conjunto de terminais vai ser o mesmo que eu tinha na gramática anterior. E meu conjunto de regras vai ser R1 união com P3, que vai resultar em P1 concatenado com P3 ou P3 resulta em nada. Tal que P3 não pertença ao meu conjunto de variáveis V1. Então, com isso, a gente consegue provar que aplicando o fecho de Kleene, uma gramática livre de contexto, aplicando o fecho de Kleene em cima de uma gramática livre de contexto, a gente gera uma outra gramática que continua sendo livre de contexto. Dando sequência, vou apresentar aqui a propriedade do fechamento sobre o fecho de Kleene. Tá? Então, essa propriedade diz o seguinte: dado a gramática G1, tendo a linguagem L1 que é gerado por essa gramática, L1 asterisco pode ser gerada para uma gramática G2. Tá?
Na gramática G1, a gente tem as seguintes regras. Então, eu tenho a minha variável V1, que é a representação a minha variável G1, que representa os operadores não terminais, a minha variável T1, que representa os operadores terminais, a minha variável R1, que representa o meu conjunto de regras, e minha variável S1, que é o meu ponto de partida. Então, tendo ali o meu S1, as regras que eu tenho adotado a regra 1 diz que S1 ela aponta para Azinho, Azão, Bzinho. E a regra 2 diz que A aponta para Azinho, Bzinho ou lambda. A gramática G2 é representada pela variável V2, que é o conjunto de terminais, a variável T2, que é o conjunto de não terminais, meu conjunto de regras, que é a variável R2, e minha variável de ponto de partida, que é chamada S2. Tá? Onde V2 é a união de V1 com meu conjunto S2, T2 é igual a T1, e meu conjunto de regras será S1 união com S2, onde o S2 pode ser substituído por S1, S2 ou lambda, e S2 não pertence a S1. Olhando para minha gramática G2, onde eu vou aplicar a propriedade do fecho, para mim conseguir representar o fecho de Kleene, eu precisaria seguir tendo a minha gramática distribuída da seguinte forma. Tá? Então, eu tenho ali a gramática G2, que ela tem uma linguagem L1 asterisco, e o que eu preciso representar é o fecho. Então, as palavras que poderiam entrar dentro da minha gramática ali seriam lambda, Azinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho e assim por diante. Para representar isso no meu conjunto de regras, eu tenho S1 é igual a Azinho, Azão, Bzinho. Azão representa Azinho, Bzinho ou lambda. Meu S2 é S1, S2 ou lambda. Então, para me reproduzir lambda, eu aplicaria a regra S2, onde eu posso substituir o S2 por lambda. Então, isso eu consigo representar o meu primeiro elemento da minha cadeia de caracteres. Se eu quiser representar Azinho e Bzinho, então, aplicando a regra S2, eu teria S1, S2. Aplicando a regra S2, onde eu substituo S2 por lambda, eu ficaria com S1. Aplicando a minha regra S1, onde eu ficaria com Azinho, Azão, Bzinho. E aplicando de novo aplicando a regra do Azão, eu substituiria o Azão por lambda e ficaria com Azinho e Bzinho. Isso representaria o meu segundo item da minha cadeia de caracteres. Para representar o terceiro, eu teria a mesma regra, S2 aplicado, seria a S1, S2, a regra. Aplicando a regra de S2 de novo, eu substituiria S2 por lambda, então eu ficaria só com S1. Aplicando a regra novamente, eu ficaria sobre S1, eu teria Azinho, Azão, Bzinho. Aplicando a regra S1 de novo, eu poderia formar Azinho, Azinho, Azão, Bzinho, Bzinho. E por último, eu aplicaria a minha regra do Azão, substituindo o Azão por lambda, e eu ficaria com Azinho e Bzinho. E eu chego na mesma cadeia de caracteres que a minha linguagem G1 era possível formar. Então, a regra do fecho, eu consegui chegar naquele caractere. Se eu pretender continuar gerando todas as cadeias de caracteres, basta eu ir reaplicando a regra S1, S2, a regra S1, onde eu tenho a substituição do Azinho, Azão, Bzinho. Tá? Eu posso ir aplicando essa regra diversas vezes e, por último, substituir o meu Azão por lambda, onde eu vou conseguir formar a cadeia de caracteres L1 asterisco, que é representada pela linguagem L1 asterisco. A gente vai apresentar agora, então, que uma linguagem livre de contexto, uma interseção com outra linguagem livre de contexto, não é resultado de uma linguagem livre de contexto. Para isso, a gente tem a linguagem 1, que é A elevado a N, B elevado a N com C elevado a N, onde N e N seja maior ou igual a zero. E a linguagem 2, onde A elevado a N, B elevado a N, C elevado a N, onde N e M seja igual maior ou igual a zero. A interseção dessas duas linguagens vai gerar uma nova linguagem, que seria A elevado a N, B elevado a N, C elevado a N, para um N maior ou igual a zero.
Para a gente provar que essa interseção não é uma linguagem livre de contexto, a gente vai usar o lema do bombeamento. Então, o lema do bombeamento diz que a gente precisa ter uma constante k, que a gente vai estar usando aqui para o valor 3, e a gente vai substituir essa variável aqui agora, onde está o ABC elevado a n, pelo k. Então, substituindo pelo k igual a 3, a gente vai ter 3 vezes o a, 3 vezes o b e 3 vezes o c. Esse daqui vai ser a nossa palavra chamada considerada como z. O z vai ser compostas, depois disso, para fazer o bombeamento, entre u, v, w, x e y. Essas regras que a gente precisa aplicar aqui no bombeamento diz que o tamanho de z tem que ser maior que k, que é o que a gente está vendo aqui, e o vx não pode ser lambda. Então, quando a gente for compor essas palavras, o v e o x não pode ser lambda, não pode ser vazio. Para isso também a gente vai ter que usar o u, o v elevado a i, w, x e x elevado a i e y, para todo i maior ou igual a zero, que esse aqui vai ser o índice que a gente vai usar para fazer o bombeamento. Então, para fazer esse exemplo, a gente vai fazer, então, compor essa palavra entre u, v, w, x e y. Para fazer isso, então, vamos colocar o u igual a, o v igual a b, b, o w igual a b, o x igual a c, o y igual a c, c, c. A gente vai separar, então, a palavra nessas 5 variáveis, e agora a gente vai fazer um bombeamento em cima do v e em cima do x. Para fazer o bombeamento, então, a gente vai colocar o v elevado a 2, colocar o i igual a 2. Então, o v seria bb elevado ao quadrado, e o x também seria elevado ao quadrado. cc elevado ao quadrado. bb elevado ao quadrado ficaria bb, e cc ficaria cc, cc. Isso daqui, para a gente tirar uma nova palavra, a gente teria a, b, 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 c, 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 c. Aqui, como a gente pode ver, a gente tem 3 vezes a letra A, 4 vezes a letra B e 6 vezes a letra C. Como a nossa linguagem livre de contexto, a quantidade de A e de B e C tinha que ser igual, como a gente colocou aqui, e ela não está sendo igual, a gente consegue provar que, pelo lema do bombeamento, a gente não tem uma linguagem livre de contexto quando a gente faz a interseção. Essa regra da interseção, então, diz pra gente que a quantidade de A e B e C sendo diferente, ela não é uma linguagem livre de contexto. Bom, além disso também, né, a interseção de duas linguagens livres de contexto não diz uma linguagem livre de contexto, e também quando a gente coloca o complemento de uma linguagem livre de contexto, a gente também diz que ela não é uma linguagem livre de contexto. Bom, outra parte da nossa propriedade que diz que uma linguagem, a complementação também não é fechada. Aqui a gente tem então a linguagem 1 e a linguagem 2 de novo, e a interseção dela, como no exercício anterior, a gente mostra que ela não é uma linguagem livre de contexto. Agora, quando a gente tem o complemento da linguagem 1 com a união da linguagem 2, a gente sabe que a união ela é fechada sobre as linguagens livres de contexto. Quando a gente tem a complementação, a gente também deveria dizer que a complementação também deveria ser fechada. Só que nesse caso, se ela for fechada, a interseção também deveria de ser. Se no caso que a interseção não é, a gente consegue comprovar por contradição que uma linguagem unida com a outra, por ela ser fechada, ela não poderia ser fechada na interseção.